Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Aileen aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma série de terror chamada A Maldição da Mansão Bly. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você tá perdido, não sabe o que é a Maldição da Mansão Bly, eu explico pra você. Então, primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre A Maldição da Residência Hill, que é uma série de terror da Netflix que foi lançada em 2018. Nessa série, a gente vai conhecer a família Crane e os seus dramas familiares, que poderiam ser como o de qualquer outra família, se não fosse o fato de que, por um período da vida deles, eles moraram num lugar chamado Mansão Hill, né, a Residência Hill, que era mal assombrada, cheia de fantasmas, cheia de aparições, coisas terríveis e assustadoras, e isso, né, mexeu com a cabeça deles, e são traumas da vida que eles levam daquela época que eles moraram na Residência Hill. Essa temporada foi extremamente aclamada pela crítica, foi extremamente aclamada pelo público, todo mundo ficou pirado, porque a série era um daqueles terrorzões bons, mas bom mesmo, daquele de deixar você completamente aterrorizado, apavorado. E tinham várias brincadeiras, né, que o diretor deixou ali na série. Então, alguns fantasmas e algumas criaturas que aparecem no fundo, sem necessariamente dar aquele susto, né? Então, são fantasmas escondidos durante a temporada inteira. Então, você meio que fica prestando atenção sempre no fundo pra ver se você vai ver, né? Então, por exemplo, tô aqui gravando, pode ser que tem um fantasma aqui atrás de mim e agora eu não vou olhar porque vai que tem, né? Vai que tem. E aí é lógico que a Netflix resolveu renovar a série pra segunda temporada, mas eles resolveram fazer de uma forma um pouco diferente. Se você é fã de American Horror Story, que é uma outra série de terror, tem uma pegada diferente, mas ela segue uma coisa que vai ser muito parecida com a Hill House, que é o fato dela ser uma série antológica. O que isso significa? Significa que cada temporada a gente vai ter uma história diferente, com personagens diferentes, num cenário completamente diferente. Então, cada temporada vai ter o seu começo, meio e fim naquela história, naqueles personagens, naquele universo que é contado ali naquela temporada, e elas vão estar conectadas apenas pelo fato de serem do mesmo produtor, do mesmo diretor, né? De terem alguns atores que retornam para outras temporadas para fazer papéis completamente diferentes e de, enfim, terem uma temática parecida, mas vão contar histórias diferentes. Só que diferente de American Horror Story, o Mike Flanagan, que é o showrunner, ele decidiu que eles iam fazer de uma forma a separar as temporadas. Então, quando você entrar na Netflix, você vai procurar A Maldição da Residência Hill, você vai achar lá tal, e não vai ter a segunda temporada ali. Ela vai estar numa página separada só pra Mansão Bly, né? Então, você vai procurar A Maldição da Mansão Bly e você vai achar como se fosse a primeira temporada. Mas eu acho que é importante a gente saber que elas estão ali meio que conectadas de alguma forma. A gente ainda não sabe se vão se passar no mesmo universo, se de repente a gente pode ter uma conexão entre essas situações, né, e essas coisas, mas eu acho que é importante a gente deixar bem claro que essa é a forma que vai ser feita. A Maldição da Mansão Bly, ela vai ser produzida e dirigida pelo Mike Flanagan, que também é o diretor e produtor da primeira temporada, né, da Residência Hill, e ela vai ser baseada no livro do Henry James, chamado A Outra Volta do Parafuso. Esse é um livro antigo, super clássico de terror, e vai contar a história de uma moça que sai dos Estados Unidos e vai pro interior da Inglaterra tentar fugir do seu passado, e lá ela vai ser babá de 2 órfãos dentro de uma casa que depois ela vai descobrir que é uma casa com alguns segredos, alguns mistérios, né? E claro que essa casa é a tal da Mansão Bly. Claro que essa é só a premissa do livro e foi usada como a premissa da série, mas o Mike Flanagan, ele já falou que eles vão adaptar isso e eles vão trazer outros elementos de outras histórias de terror que ele gosta pra incrementar essa história. Então, a base, a gente vai ter realmente essa moça que foge do seu passado e vai pro interior da Inglaterra cuidar de 2 órfãos, mas a partir disso a gente vai ter a introdução de outros personagens, de outras linhas de histórias, né? De outros caminhos que a história vai seguir, então não vai ser uma adaptação direta desse livro. Pro Mike Flanagan, um dos grandes desafios foi conseguir fazer uma temporada que fosse diferente da primeira temporada e, ao mesmo tempo, que quando as pessoas assistissem, elas conseguissem reconhecer aquela série que elas tanto gostaram. A ideia é que aqui a gente não comece com um lugar que é completamente mal assombrado. Então, eu acho que a Hill House, desde o começo, deixava a gente meio que com os cabelos em pé, assim, meio nervoso, porque era um lugar bem mais obscuro, com um clima mais pesado. Desde que a gente vê os Crane lá, né, pela primeira vez, a gente já sabe que tem alguma coisa errada
com essa casa e é muito claro pra gente, e como é que não é claro pra eles. Já na mansão Bly, as coisas vão ser um pouco diferentes. O Mike, ele resolveu pegar uma casa que não necessariamente parece mal assombrada à primeira vista, né? Você olha e parece um lugar completamente normal, sem, né, o menor dos problemas, mas quando a gente vai se aprofundando e vai entrando ali na história, o negócio vai ser um pouquinho diferente. E acho que uma coisa interessante que o Mike falou é que pra ele, as histórias que ele tá contando não são necessariamente sobre as assombrações, mas sim sobre pessoas que se sentem assombradas por determinadas coisas do seu passado. Então eu acho que esse conceito é muito legal, é muito diferente da gente tá lidando com uma só assombração, né? A gente vê como os traumas, os problemas, os dramas, as tristezas, como isso acaba se tornando uma assombração do nosso próprio inconsciente. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos personagens da mansão Bly. Como eu falei pra vocês, a gente tem alguns atores que vão retornar pra essa temporada, mas vocês vão perceber que os personagens são completamente diferentes. Primeiro de tudo, a gente tem a Victoria Pedretti, que era a Nell na Residência Hill, e aqui ela vai fazer a Dani Clayton. A Dani Clayton é a tal da garota, né, da mulher que saiu lá dos Estados Unidos, foi pro interior da Inglaterra porque ela conseguiu essa oportunidade de emprego na mansão Bly pra cuidar de 2 órfãos. Pro Mike e pra própria Victoria era muito complicado eles traçarem personagens que pudessem ser muito parecidos, porque querendo ou não, a Nell era uma personagem muito marcante, né? Eu tenho certeza que vocês se lembram muito vividamente da personagem, por mais que faça muito tempo que vocês tenham assistido a série. Então eles queriam muito diferenciar elas duas. Enquanto a Nell era uma garota muito afetada pelos seus traumas, ela tinha uma aura um pouco mais down, assim, né? Ela tinha uma coisa mais pesada em relação a ela. A Dani Clayton, ela é uma personagem completamente extrovertida, super pra cima, cheia de luz, de brilho, de energia. E é claro que isso, né, vai ser colocado em xeque aí quando ela começar a trabalhar na mansão Bly e quando ela começar a perceber que tem coisas estranhas acontecendo. E um outro fato sobre a Dani Clayton é que ela também tem os seus próprios segredos. Afinal, ela está fugindo de alguma coisa do seu passado que ficou lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver, né, se esses fantasmas não vão encontrar todos esses traumas aí dessa mulher. Já os órfãos, eles vão ser interpretados pelo Benjamin Evan Einworth e pela Amelie Bea Smith. Os dois, eles não estiveram presentes na Residência Hill, então eles são adições novas e eles vão interpretar os órfãos. Eu já preciso dizer pra vocês que essas crianças me dão assim calafrio. O Benjamin, ele vai ser o Miles, que tem um pavio um pouco curto, ele é um pouquinho imprevisível, enquanto a Amelie vai ser a Flora. A Flora, ela é uma garota que, a princípio, parece ser uma garotinha super normal, né? Mas aos poucos a gente também vai ver que ela tem uma vasta coleção de bonecas feitas à mão. E eu vou falar pra vocês, tem poucas coisas que me deixam nervosa quanto bonecas. A gente viu no teaser aí essas bonecas se mexendo, eu já fiquei assim, ó, crê em Deus Pai, meu Jesus amado, ó. Meu Deus, o que essa menina vai fazer? E é claro que a mansão Bly, assim como tudo que acontece ali, tem o seu próprio gerente. Nesse caso é uma gerente, que vai ser a Hannah Gross, que vai ser interpretada pela Tia Miller. A Hannah Gross, ela é realmente a pessoa que cuida de tudo que rola ali na mansão Bly. Ela é responsável por fazer o tour da Dani quando ela chega ali na mansão pela primeira vez. Ela é responsável por, né, fazer os contatos, organizar tudo, ver como as coisas estão se saindo. Mas a Hannah, ela também percebe que tem coisas um pouco estranhas acontecendo na mansão, afinal, como é que você não vai perceber? E ela tá acostumada a quê? A meio que bloquear isso, né? Meio assim, se você fingir, não é real, né? Se você fingir, acho que tá tudo certo. E assim como a mansão Bly, ela também tem os seus próprios segredos a esconder, e talvez esses segredos também vão alcançar ela aí, né, junto com os fantasmas. Juntamente com a senhora Gross, que é a gerente, a gente tem mais 2 personagens que são os staffs da mansão, né, que vão cuidar de tudo que acontece ali. A primeira delas é a Jamie, interpretada pela Amelie Eve, que vai ser a zeladora, né, que vai cuidar de todas as coisas mais técnicas da mansão, né, então os jardins, os problemas técnicos que a mansão pode ter, e ela é uma pessoa extremamente cética, ou seja, ela não acredita nessas histórias de fantasma que as pessoas contam por aí, mas talvez, né, algo ali vai mudar a opinião dela sobre tudo que acontece. E a gente também tem o Raul Cole, que talvez vocês conheçam de iZombie, inclusive
saudades. Que vai ser o Owen. O Owen é o chefe de cozinha, afinal, todo mundo precisa comer. E ele aparentemente não vê as coisas estranhas que acontecem por ali. Será que não vê mesmo? Outro rosto conhecido que vai retornar nessa temporada é o Henry Thomas, que aqui vai fazer o Henry Wingrave. Lá em Residência Hill, ele fazia o pai das crianças, né, que era o Hugh Crane. E aí agora ele vai ser um personagem bem diferente. O Henry, ele é o tio dos órfãos, então ele é o próximo parente, né, vivo dos órfãos, o único parente vivo dos órfãos, e ele é podre de rico. Ele é tão rico que ele usa esse dinheiro pra garantir que ele não precise nunca ir na mansão Bly, porque ele tem um pouco de receio ali com as coisas da mansão, né, com o que acontece ali. Então ele usa o dinheiro pra que os órfãos tenham uma vida boa sem ele precisar fazer nada. Outra personagem que é super importante é a Rebecca Jessel, que é interpretada pela Tahira Sharif. A Rebecca, ela é a antiga cuidadora das crianças e ela tem também o seu histórico de problemas e de questões, né? Então a gente vai também ver ela em alguns momentos e talvez descobrir alguns segredos que ela ajudou a guardar. Apesar disso, a Rebecca Jessel é aquela típica personagem que é super empática, parece ser uma personagem que agrada a todos, de quem todo mundo gosta e que gosta de todo mundo. Mas eu tô percebendo, gente, que aqui nem tudo é o que parece. Um outro rostinho conhecido é do Oliver Jackson Cohen, que vai ser o Peter Quint. O Oliver, ele fazia o irmão Luke, né, o Luke Kane, lá na Residência Hill, que era o irmão que tinha problemas com drogas e tudo mais. Aqui ele vai ser o personagem Peter Quint, que é um personagem bastante misterioso. Ele é amigo do Henry, que é o tio dos órfãos, e ele é um empresário também, e de alguma forma ele vai sempre aparecer ali na mansão como se ele fosse o dono de tudo, entendeu? Ele vai se achar ali dono de tudo. E ele vai se achar tão dono de tudo que ele vai ter uma relação bastante complexa com a Rebecca, porque ele também vai se achar o quê? Dono dela, né? Então a relação dos dois ali vai ser bastante complicada e ele claramente tem um problema ali de achar que tudo é posse dele. Por fim, a gente tem a atriz Kate Siegel, que fazia a irmã Teal na Residência Hill, rimou. E a Kate, ela tem uma personagem que ainda é um mistério. A gente não sabe o que a personagem dela vai ser, a gente não sabe quem ela vai ser. Já tô ansiosa pra descobrir. A Maldição da Residência Bly vai estrear na Netflix no dia 9 de outubro, pra gente poder já chegar no Dia das Bruxas, assim, tremendo de medo. A gente teve um pequeno teaser, né, que mostrou poucas coisas, que fez o anúncio da data da temporada. Eu achei que foi um teaser muito bom, me deixou bastante animada, mas eu estou louca para ver um trailer completo e trazer um react aqui pra vocês, deu passando muito nervoso e muito medo. Se vocês gostariam de ver um react do futuro trailer da Maldição da Mansão Bly, deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!